dia, seja bem-vindo a mais um Visita na Record. Estamos juntos esse domingo de manhã, você sabe que esse é seu espaço, né? Para ficar por dentro de muita informação sobre os bastidores, de muita coisa que acontece na nossa região. São empresários, são figuras públicas, pessoas influentes que passam por aqui e a gente entrevista, a gente pergunta várias coisas interessantes, por isso que você tem que ficar com a gente acompanhando todo esse debate na nossa sala de estar. E hoje, quem visita a gente é o Eric Garmes, vice-presidente do Grupo Pascoaloto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui com você. E olha, para quem não conhece, a Pascoaloto é referência, viu, gente, em recuperação de crédito no Brasil, com serviços de telecobrança e é especializada, está se especializando cada vez mais no atendimento ao cliente, gente. Está no mercado desde 1990 e emprega mais de 12 mil funcionários. Pouca coisa, né? 30 anos de mercado, poucos funcionários. É uma história longa, né, Thaís? E bonita, né? Bonita. Focada em gente, focada em pessoa. A gente se posiciona muito como especialistas em relacionamento. E para você poder fazer um bom relacionamento, você precisa conhecer de gente, né? Total. E tem uma coisa muito interessante lá na empresa, que a gente classifica todo mundo como cliente. Então, o nosso empregado, ele é cliente interno, a gente não chama com outro nome. O nosso contratante é o cliente contratante, o cliente consumidor e o cliente institucional. Hoje, por exemplo, você é uma cliente institucional minha aqui e vai ser um prazer conversar com você, falar um pouco de como que a gente pensa empresa, como que a gente pensa negócio, como que a gente pensa que para uma empresa ter sucesso ela deve se comportar. Que interessante. Olha, vocês são líder em serviços de telecobrança, mas vocês estão se especializando cada vez mais em vários serviços de atendimento Exato. ao cliente. Como é que funciona? Eu tenho uma empresa, eu contrato vocês para falarem com o meu cliente. Legal. Basicamente é isso. Call center, na realidade, ou telecobrança, teleserviços, ele é o produto que a gente presta. Na realidade, o que nós fazemos é a gestão do relacionamento dos clientes. Então, você é uma empresa que precisa se relacionar com o seu cliente, seja para um atendimento, seja para uma telecobrança, seja para uma recuperação de crédito, como você falou. E isso é do início ao fim. Então, quando você vai falar com o cliente, né, você tem vários aspectos que você precisa, numa relação, resolver. Um deles é a telecobrança. Hoje, a Pascoaloto, ela é a líder de recuperação de crédito no Brasil, até com um tamanho considerável em relação ao segundo colocado. Nós somos em 12.300 pessoas hoje aqui em Bauru. E cada vez mais fazendo o quê? Multicanal. Porque quando a gente fala que a gente presta um serviço, como que o cliente vai se relacionar com você? Do jeito que ele quer, né? Então, que ele se sinta à vontade, né? Que ele se sinta à vontade. Então, de repente, você não quer receber uma ligação, mas se você dá uma opção para falar via SMS, via WhatsApp, ou via chat, ou via agente virtual, enfim, a maneira com que você deseja se relacionar com a empresa é um jeito que eu acredito que vai fazer com que os clientes se sintam mais prestigiados e tudo mais. Então, a gente se posiciona como uma empresa humana e digital, e que coloca o cliente no centro. Então, como que o cliente quer se relacionar comigo? Se ele me der a opção, ele vai se relacionar exatamente como ele quer, que é o omnichannel, que a gente costuma falar, né? E aí Todos haja os canais. gestão, haja estudo, haja vários canais para você entender quem é o seu cliente. O que ele gosta, o que ele não gosta, como ele gosta de ser chamado, né? Exatamente em qual isso. horário ele gosta de falar com vocês, né? Quanto que vale um bom NPS, né? Quanto que vale uma boa avaliação do cliente em relação a como ele está sendo atendido? Na minha opinião, esse é o principal ativo das empresas, que é a satisfação do cliente. Hoje, o NPS, ele passa, que é o nível de serviço prestado, né? Ele passa a fazer, inclusive, parte da avaliação dos executivos nas companhias. Cada vez mais. Tamanha importância e centralidade. Antigamente, quando não se tinha tanta essa parte de transformação digital, né? Em que os clientes, assim, eles aceitavam exatamente aquilo que as empresas ofereciam, você não tinha tanto esse discurso, né, de centralidade no cliente. Mas agora, com a transformação digital, você consegue
com o celular na mão, resolver qualquer coisa. E o cliente tem cada vez mais voz, né? Não é só o empresário que fala, né? Tem esse detalhe. Exatamente. Então, o que ele está me dizendo? Exatamente. Ele é importante. O que ele diz é importante, não enfiar a goela abaixo do meu produto. Exatamente. Parece que as coisas vão ficando cada vez mais comoditizadas, né? Commodity. O que deixa de ser commodity? Exatamente o nível de satisfação daquele cliente com a sua empresa. Ele paga mais por isso. Total. Ele fala bem, ele vira um grande defensor da companhia quando ele está satisfeito. Então, eu vejo que hoje o principal ativo das empresas, primeiro, são as pessoas, é o seu quadro interno, porque sem elas nada vai acontecer. E, posteriormente, o consumidor, o cliente, com a satisfação dele. Então, a nossa luta é constante de conseguir um nível de satisfação do cliente o tempo todo. Isso independe de tecnologia, né? Porque se você chega na alma do cliente, você já conquistou tudo que você precisava, né? Porque Exato. você depende totalmente dele. Claro que a tecnologia é importante para você ter novos sistemas mais modernos e tal. Inclusive, eu já fui numa das unidades da Pascoaloto aqui em Bauru e é um ambiente, assim, maravilhoso. Você falou que trata os próprios funcionários internos como clientes internos. Isso. E você se sente bem naquele ambiente. Um ambiente totalmente moderno, jovem, inspira tecnologia, assim, e criatividade, né? Criação, que é o mais importante. O que adianta você ter muitas ferramentas tecnológicas se você não conseguir chegar em quem você precisa chegar, dialogar, que é isso que nós humanos temos e nenhuma máquina, nenhum robô consegue fazer, né? Por isso que é nessa ordem, humano e digital. O humano vem sempre na frente, né? Tem um termo que eu gosto também de usar, que é serendipidade. O que é serendipidade? Você colocar num ambiente pessoas que possuem uma mesma filosofia, que estão voltadas, por exemplo, para a inovação, para atender o cliente. Isso acaba contagiando e gera uma cultura. Então, quando você falou que a nossa estrutura é legal. Inclusive, eu convido as pessoas a conhecerem lá. Isso faz diferença. Uma infraestrutura com ambiente adequado gera o que eu estou falando, que é a serendipidade. As pessoas começam a circular de um jeito, pensar de um jeito, onde vai todo mundo remando para o mesmo lado. Então, uma cultura de serendipidade gera inovação, por exemplo. Né? O que é a inovação? Para mim, é muito objetiva a inovação. É você ouvir o cliente. Você sempre está atualizado e sempre está inovando quando você está ouvindo o cliente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Por que foi criado o Netflix? Por que foi criado um Uber? Por que foi criado uma plataforma digital de autonegociação, no nosso caso, Pagou Fácil? Porque o cliente quer. O cliente quer. Ele Houve quer essa necessidade, alguém percebeu isso, teve um start ali, fez combinações. Exatamente. E muitas vezes o empresário, ele acaba sendo resistente, falando, não, eu acredito no meu modelo, eu vou insistir no meu modelo. Só que não. A gente tem que insistir no modelo que a gente está ouvindo. Então, hoje, essa questão de ouvir e refletir e colocar para executar um processo de inovação, ele faz com que a empresa esteja sempre atualizada. E tem uma situação, né, que, por exemplo, as revoluções que a gente viveu aí. Você pega uma revolução lá agrícola, uma revolução industrial e agora o que a gente chama de revolução digital, né? Tecnológica, enfim. A agrícola tinha lá como combustível os implementos agrícolas, etc. Aí você vinha para a revolução industrial, tinha o gás, a locomotiva lá, né? O combustível, o diesel, como combustível daquela revolução. E hoje, qual que será o grande combustível dessa revolução digital que a gente está vivendo? Para mim, eu mudaria o nome da revolução. Acho que não é nem digital. É uma revolução de mudança de mentalidade. É uma revolução de mudança de mindset. Para mim, o digital é o combustível dessa revolução. Porque o que está acontecendo? A gente passou, de fato, a ouvir o cliente. Coisa que a gente não fazia. É o que tem para hoje aqui, vem aqui, eu uso o que eu tenho para te oferecer. Eu entendi o que você quis dizer. É o meio para esse processo. É o meio, é o combustível desse processo que a gente está vivendo. Que vai levar. É porque você fala de Revolução Industrial, me veio à cabeça já o Chaplin fazendo aquela cena que todo mundo conhece, né? Dele entrando numa máquina e aquela máquina girando e ele meio que processando assim, né? Maravilhoso, assim. Muito legal. Né? Essa cena.
E hoje não é mais aquele trabalhador proletário que usa o macacão, que vai trabalhar, que bate cartão e tal, não sei o quê. Tem as suas regras, obviamente, mas não é um robô que está ali sendo, um humano que está sendo robô, né? A gente entende agora quem somos nós, né? O que nós temos de valor, de criatividade, de inovação, quais são os nossos potenciais e que todos têm, né? Aliás, um dos diferenciais da Pascoaloto é a contratação de pessoas em diversas idades, né? A companhia, ela incentiva principalmente a contratação, seja do jovem, seja da pessoa com mais experiência, seja, enfim, todo tipo de diversidade existente. Por exemplo, as mães, as grávidas, a gente contrata mulheres que estão grávidas, coisas que não é muito comum, né? Se você avaliar... Verdade. Contratar já a gestante, ela já está gestante, você contrata. Exatamente. A gente faz algum movimento de, por exemplo, o Vale Alimentação, enquanto as mães estão gestantes, elas recebem o Vale Alimentação. A gente é a primeira empresa a dar 6 meses de licença maternidade para essas mães, sendo considerada uma empresa cidadã. E olha que a gente tem praticamente 70% do nosso público feminino na companhia. Que maravilhoso, né? Porque a gente vê isso como um diferencial hoje, mas isso Exato. deveria ser regra, Não, né? É que a gente começou básico, a olhar né? de forma diferente, né, Isso para essas questões. Básico. Ainda bem, claro que depois de muita luta feminina, enfim, muita coisa Exato. acontecendo, né? A palavra é respeito, né, Thaís? Respeito acima de tudo, Acima né? de Sem tudo. isso a gente não consegue ultrapassar a barreira É. de entender o outro, de quem é o outro, que é a tal da empatia que você estava se colocar na aí, posição né? do outro, né? Como que é na casa da gente? Como que a gente trata as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que levar esse ambiente para dentro das empresas também. Como que você reage dentro da empresa? Tem que ser igual como você faz dentro de casa, né? Com respeito, com educação. Ali não deixa de ser uma família. É verdade. E olha, a Pascoaloto, gente, tem 30 anos de história, então, e já tem aí, 8 sites, 2.000 posições de atendimento para expansão imediata, 7.250 posições de atendimento instaladas. E todos os dias atende aí 1 milhão de ligações, são 1 milhão de contatos, né? Nem ligações, são contatos. Então pode ser uma ligação, pode ser um WhatsApp, 1 milhão por dia, mais de 1 milhão e 22 milhões por mês. Sem entender as pessoas, então, né? Sem chance, como nós já falamos várias vezes aqui. E o que chama a atenção também, eu acabei fazendo uma reportagem na Pascoaloto, como eu já disse, e a gente levantou durante a reportagem que vocês continuaram contratando durante a pandemia, né? Um grande diferencial. E eu me lembro muito de um economista que passou aqui no Visita na Record também, que ele falou que o que ia diferenciar um empresário de que ia sobreviver a esse momento e outro que não, é a questão da proximidade com o cliente, do quanto ele se torna amigo de quem ele precisa, né? Na verdade, não é nenhuma relação de preciso e tenho interesse e isso basta, mas é uma relação mesmo de querer estar próximo da pessoa acima de tudo, né? E ver também o que ela tem a dizer. Então, como vocês se destacaram nesse cenário, colocando mais gente dentro da empresa, né? Ao invés de demissões, vocês contrataram durante a pandemia. Me explica mais detalhes, Nós tivemos um aumento do quadro de 2.300 pessoas nesse período de março até agora. Mas por que isso, né? Eu acredito muito que a crise, ela amplifica tudo. Tudo que você tem de bom. É uma lupa, né? Tudo que você tem de bom e tudo que você, enfim, tinha de defeito naquele momento acaba se potencializando. Então, a gente veio fazendo um trabalho nos últimos anos para deixar a empresa com uma estrutura de capital sólida, com uma governança consolidada, com políticas culturais bem adequadas, performando no nível excelente para os nossos clientes. Quando vem a crise, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo mais oportunidades. Não que a gente fica muito triste com tudo que está acontecendo, então eu quero dividir essa resposta de um jeito bastante solidário com quem nesse momento também não teve que foram muitos, muitas pessoas. A nossa empresa é uma empresa considerada atividade essencial, muitas outras não foram consideradas e assim, enfim, isso tudo é uma questão que dificultou e cada um teve a sua dificuldade nesse momento. Para a gente foi super difícil. A gente teve uma ação muito rápida do ponto de vista de liderança que estava alinhada. Eu chamo nossos líderes de heróis hoje. A gente homenageia eles principalmente por ter
acreditado e ficado do nosso lado o tempo todo, tratando de uma maneira muito rápida. Foi sobrenatural a quantidade de trabalho que existiu nesse momento, mas nós conseguimos passar e estamos crescendo, mesmo durante uma pandemia, cumprindo um papel social nosso, que sempre foi a geração de empregos, formação de pessoas. Então, eu vejo que esse momento, por mais difícil que tenha sido, corporativamente, a gente está conseguindo superar e tenho certeza que dias melhores virão para todo mundo. Que bom. Fica então o espaço, né? Vamos deixar os canais de comunicação para quem quiser entrar em contato com vocês, de repente está procurando um emprego, né? De repente consegue uma oportunidade lá para a gente encerrar esse bate-papo. Claro, vai ser um prazer. A nossa ouvidoria@pachoaloto.com.br, ela está à disposição, é o nosso canal principal. O nosso site, pascoaloto.com.br, é o nosso canal de justamente você poder se cadastrar, enfim, deixar mensagens e tudo mais. E para mim é um super prazer estar aqui falando um pouco da nossa empresa, falando aqui com você, compartilhando, tá bom, Thaisa? Prazer é nosso de receber tanta informação, né, de uma empresa que faz tanta diferença aqui na nossa região. E é Bauru, Marília e Agudos, Bauru, viu? Marília, tá em todas essas maiores regiões. empregadores privados nessas cidades. Perfeito. Obrigada, Érico, Obrigado pela sua você. visita, viu? Volte sempre. A sala está aberta para você. Será um prazer. E olha só, você não pode perder, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre medicina hiperbárica com a doutora Larissa Passerotti. Você não pode perder, a gente já volta. Até já!